manda fala comigo que eu vou te ajudar. E brincando, nem fazia ideia que ele ia levar aquilo a sério. Em 82 ele me manda um dossiê, né, um tratado das Tordesilhas. E tal, você tem que vir, tal. Você falou, lembra aquela vez que você falou, se eu precisasse de ajuda, então vem, que eu preciso de ajuda na igreja, no seminário, que eles tinham para dar aulas, não sei o quê. Então, ali balançou, porque eu estava simplesmente a brincar com o Joed. E ele levou muito a sério, e aí eu comecei a levar a sério também. E foi aí, a partir de 82, que eu foquei Portugal, e acabou que eu, em 90, fui, e estou lá até hoje, completo mês que vem, em junho, 32 anos de Portugal. É quase meia vida, para não dizer uma vida toda. Então eu tenho muita ligação com vocês aqui. Tenho boas experiências, se eu falasse, contasse algumas delas. Então é uma alegria para mim voltar no mesmo lugar que eu tive excelentes experiências com Deus, nos anos 79, 78, 79 e 80. Foi muito, muito prazeroso para mim. Segunda Reis. Então é o seguinte, quem trouxe Bíblia? Deixa eu ver. Quem trouxe Bíblia? A Bíblia, aqui, digital. Então é o seguinte, eu vou pedir para vocês deixarem abertas as vossas Bíblias, porque eu não vou ler o texto todo, eu vou devagarzinho, pausadamente, e abordando situação por situação. Então vamos lá? 2 Reis 4:8. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava na casa dela para comer. Disse ela a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe um pequeno quarto no terraço, no sótão, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Vamos parar aqui. Eu parei no verso número 11, certo? 11, vocês me ajudem aí. Deixa eu descer um pouquinho. Eu vou dar trabalho, você pensa que é só ficar aí assim. Quem que trouxe isso aqui? De novo, mas todo mundo tem, não tem? O que vocês fazem, além de ligar e receber chamadas? O que vocês postam aqui dentro? Para todo mundo ver. Paulo, você tem cara de que posta muita coisa, e a Ana também. Ah não, Ana, você não é da tecnologia? Então é igual eu assim. O que vocês postam? No Face, no Instagram, WhatsApp, o que vocês colocam lá? Diga, não, fale, sejam sinceros, o que vocês postam? Ninguém posta nada? Não postam nada? Nem um selfie? Nada? Nem o culto? Olha só, então o negócio está... Mas a grande verdade é que hoje, todos nós quase postamos as coisas é telemóvel lá em Portugal, aqui é celular, tá bem? Se eu falar telemóvel, vocês já sabem. Na verdade, muitos de nós posta, não coisas ruins às vezes, a maioria das coisas que postamos são o quê? Os melhores momentos, um aniversário, uma conquista, um carro, uma casa, postamos os filhos crescendo, os filhos se formando, sim ou não? A gente posta situações que passamos, correto? Agora veja bem, vocês vão entender rapidinho para onde eu vou. Nós colocamos os melhores momentos, alguns não tão bons, mas eles vão para cá. Só que eu vim nesta manhã dizer para você que as cenas
Os momentos que você coloca aqui não representa a sua vida e nem a tua história toda, correto? É um momento da tua vida, um momento que nasceu um bebê, um momento de perda, de partida, um momento de, enfim, tantas coisas nós postamos aqui, mas não significa que aquela cena, aquele momento traduz na minha história de vida toda, ok? Então vou lá, agora eu vou pausar ele aqui, vocês já entenderam, vocês vão entender rapidinho. Vamos lá. Quem conhece a história de José? Todo mundo conhece a história de José? O que aconteceu com José? Era um sonhador, ok? Sonhou o que ia acontecer, falou para os irmãos, falou para os pais, e gerou um desconforto na família, e os ciúmes levou a maioria dos irmãos querer acabar com a vida do José. O projeto era matar José, sim ou não, ok? O Rubem, que era o mais velho, disse assim, não vamos matar o rapaz, colocaram num buraco, e ali foi José para o buraco e ia ficar lá. Então vamos lá, se vocês entendem. Se eu parasse a história da vida de José, ele caindo no buraco, o que nós íamos estar falando aqui hoje? O que vocês estavam falando? O que vocês estariam falando de José hoje? Acabou a história dele, se resumiu no buraco. Ele caiu, foi lançado pelos irmãos e acabou a história dele. O buraco, acho que calhar morreu lá. O que nós íamos falar? Que pena, um menino tão bom, tão cheio de sonhos e projetos de vida. E os irmãos, por inveja, ciúmes, fizeram isso e o menino morreu lá. Acabou a história de José. Nós íamos contar isso. O que a inveja, o que os ciúmes pode causar na vida de uma família. Mas a história acabou aí? Acabou? Olha a história de José. Então veja bem, se nós pararmos numa cena, num momento da vida de uma pessoa, sem saber a história toda, vamos incorrer em erros de julgamento fatal. Eu não sei a história toda. Outra história que vocês vão entender rapidinho. Jesus, como Paulo estava falando, né, na abertura, cuspe, chicotes, desaforos, insultos, humilhação. Sabe o que às vezes eu penso? Que Jesus está sofrendo todas aquelas coisas e olhando o fim da história. Ele não ficou parado na cruz. Ele já via o depois. Ele morrendo, sendo crucificado, lembrando de cada um de nós, das gerações que viriam. Mas veja bem, se eu parar a história de Jesus na cruz do Calvário, o que vai acontecer? Jesus ficou na cruz, morreu ali e a história acabou. E aí? Nós poderíamos pregar o Evangelho? Porque a história não acabou na cruz. Sim, ok? A história continuou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Apareceu por 40 dias, a mais de 500 pessoas. E foi testificado a sua ressurreição. Hoje nós podemos pregar que Jesus é o Salvador, que Jesus é eterno, e quem crê nele será salvo. Amém? Mas se parar, tem muita gente que parou na cruz. A história de Jesus resume-se na cruz, não consegue enxergar depois. O Evangelho não teria sentido sem a história toda. E nós temos que entender isso que acontece com a gente. Quem sabe nessa manhã, essa palavra mexeu um bocado comigo e eu sempre estou trazendo ela para o meu coração. Pode ser que existam entre nós nesta manhã, e eu vim aqui por isso, pessoas que pararam numa cena, estão congelados numa cena da vida, num momento da sua vida não bom,
que você nunca queria que tivesse acontecido na sua história. Ok? Tem gente congelado, parou, acabou de viver, não dá mais. A cena o momento é complicado. Eu vim aqui dizer para vocês, se nós estamos vivos aqui, é que a tua história não acabou ainda. E que aquela cena que você nem quer lembrar, que você nunca pensou em passar por ela, e te aflige, você quer arriscá-la da sua vida, da sua história de vida, e você está vivendo assim. Esse momento parece que não passa. Então eu vim dizer para você que a tua história não acabou ali. A tua história não parou ali, naquela situação. Há 20, 30, 40 anos atrás, 1 ano atrás, 6 meses atrás, 1 mês atrás. Porque nós não podemos parar no caminho. Com essa história desta sunamita, eu quero levantar aqui alguns pensamentos. O que aconteceu? O Eliseu, ele visitava aquelas regiões, né? O profeta Eliseu, o grande profeta Eliseu, e uma senhora, que a Bíblia diz que ela era rica, uma sunamita, nós não sabemos o nome exato dela, via aquele profeta passar na frente da casa dela. E ela disse para o marido, já velho, por que a gente não põe ele para almoçar aqui? E parava lá e almoçava toda vez que passava, ficava na casa daquela mulher. Ela pensou o seguinte, eu sou rica, tenho uma casa boa, grande, eu vou pegar, por que eu não posso lá no sótão, lá em cima, construir um quarto, para que toda vez que o profeta vir, ele tenha uma cama, um candeeiro, um lugar para escrever, uma 55 polegadas com comando, né? Ar-condicionado, não? Naquela altura não? Ela fez um quartinho, porque ela era rica, ela tinha posse. E ela então investiu, criou algo. Se a história de vida acabasse aí, da sunamita, o que nós iríamos falar? Ela era rica, ela podia, ela fez um quarto para o profeta. E o profeta, sempre, até morrer, ele passou e ficou lá. Só que a história da sunamita continua. Ela não parou aí. Quem lembra da história, mais ou menos? A história continua. Então, o que acontece? A sunamita fez isso, o profeta entendeu que foi uma boa atitude dela, e olha o que ele faz. Vamos pegar do verso número 12 para frente. Disse ele ao moço Geazi, chama a sunamita. Chamando a ele, ele se apresentou perante o profeta. Ela se apresentou. Disse Eliseu a Geazi, dize-lhe, tu nos tem tratado com todo desvelo. Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu, não, eu habito no meio do meu povo, não preciso de nada, eu estou aqui na minha terra. Ok? Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Disse Geazi, ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Então Eliseu disse, chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta. Ok, de novo. A cena continuou. Eliseu pergunta para o servo, Geazi diz assim, Geazi, essa mulher tem nos tratado com desvelo, excesso de cuidado. Excesso de cuidado. Então essa mulher tem demonstrado um amor tremendo por nós, por mim. O que eu posso fazer para retribuir isso? Veja lá com ela, pergunta para ela. Você vai ver que Eliseu nunca fala com a mulher. É sempre através do Geazi. O que nós vamos fazer? Diga lá para ela, eu sou amigo do rei, eu tenho acesso ao rei, ao exército, se ela precisar de qualquer coisa, eu ajudo. Pergunta para ela. E o Geazi perguntou, o que ela disse? Não quero nada,
Não preciso de nada, eu estou aqui no meu povo, conheço todo mundo também. Então veja bem, o que eu quero extrair aqui? Primeira coisa, para vocês começarem a perceber como as coisas funcionam. Ela simplesmente construiu, investiu num lugar para o servo de Deus, para o homem de Deus repousar, sem nenhum interesse. Ela semeou sua riqueza, ela fez algo por alguém, nunca imaginou que aquele quartinho que ela fez teria desdobramentos no resto da vida dela. Então presta atenção. Tem gente desistindo de semear. Deus não responde, as coisas não acontecem do jeito que eu pedi, é aquela história de sempre. Olha o que eu estou passando, sai uma, entra outra, que coisa, ai vida, lembra? Ai vida, ai céus. É do tempo dessa turma aqui. Barbinha, não sei o nome do senhor, mas do seu tempo essa aí. Ó céus, ó vida, é do seu tempo. Que eu lembro, ainda era pequenininho. Então é o seguinte, o que você está semeando hoje, você não está vendo nada. Você ajuda ali, você ajuda aqui, você ajuda a igreja, a comunidade, um irmão, o pastor, enfim. Você está fazendo, irmãos. Isso é muito importante, porque a sua semeadura, você nunca vai saber os desdobramentos. Nunca saberá até que a história não se conclua na sua vida. Então não pare de caminhar e de semear e de fazer o melhor que você pode. Você não está vendo nada, não tem retorno nenhum, parece que ninguém vê o que você faz. Parece que ninguém reconhece o teu trabalho na igreja. Parece que você entra e sai invisível aqui. Nem paz do Senhor, nem graça e paz você tem. Eu espero que isso não esteja acontecendo, mas às vezes, quanto mais as igrejas ficam grandes, elas começam a diluir os relacionamentos. Ok? Ela semeou. E Eliseu, que atitude Eliseu tem? De gratidão. Quando as pessoas fazem alguma coisa por nós e por você, seja generoso e grato. Você não tem o direito de receber. Tem gente que acha que tem direito. Essa juventude agora está meio equivocada. Eles estão achando que eles têm o direito de receber tudo que os pais têm que dar para eles. Estão completamente errados, achando que tem direito. Então, quando você recebe um carinho, uma generosidade, alguém lhe presta um serviço, lembre de Eliseu. Tente ser generoso, olha, então que carinho é esse por mim? Olha, então, retribua, fale, converse. Aí sabe o que acontece? O Geazi disse assim para ele, olha, ela não quer nada, ela tem tudo, ela é rica, mas uma coisa eu observei, essa mulher não tem filhos. Rica, casa grande, para que será? Casa grande, para que é, Paulo? O que é casa grande? Para ter filhos. E não tinha. Esse cara, ela tentou muita coisa e não teve filhos. Então, olha lá, olha o que acontece, né? O texto. O Eliseu chega para ela. Então disse o profeta, o que há de se fazer por ela? Disse Geazi, olha, ela não tem filhos e o marido é velho. Então disse Eliseu, chamando ela, pôs a porta. Disse ele, por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não mintas para mim. O que acontece? Dá para vocês entenderem aqui o que está passando? Ela já deveria ter tentado ter filhos. O marido já estava velho. E ela não gerava filhos. Possivelmente tentou em outros lugares. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Quando o profeta Eliseu fala para ela que daqui 1 ano ela vai abraçar um filho no colo, vai amamentar, ela olha para ele e diz assim, não me mintas. Já percorri possivelmente várias coisas. Eliseu, não brinque com essa situação, Eliseu. Não me mintas. Para mim é um peso. E a Bíblia diz que passado 1 ano, o que aconteceu?
nasceu um menino. A Bíblia diz que o menino cresceu. Numa certa altura do crescimento do menino, ele ia trabalhar com os segadores, a Bíblia diz, os ceifeiros de trigo, os servos que estavam ceifando a colheita. E o menino ia junto com o pai. Olha o que acontece, num determinado dia, ele já um pouquinho maiorzinho, mas não um jovem possivelmente, a Bíblia diz que ele começou a sentir dor de cabeça. Pai, minha cabeça, dói a minha cabeça, pai, ai, minha cabeça, minha cabeça. O pai pega o menino e manda levar para a mãe. Será que isso já faz parte da história, né? Quando o filho fica doente, o marido, né? O marido fala, ó, procura a mãe. Já daquela altura, ele procurou a mãe. A mãe pôs no colo, a Bíblia diz que o menino morreu, no braço dela. O que ela fez? Pegou o menino, foi para o quarto, olha só gente, tem coisa tremenda aí, pôs no quarto, na cama do profeta. Sabe o que me faz pensar? Que muitas vezes quando a gente está na crise, é lembrar aonde Deus falou conosco. Qual foi o momento que Deus te chamou? Olhar para trás e ver que lugar. Ela foi lá no lugar da promessa. Aonde foi profetizado o filho? No quarto. Aonde tudo aconteceu? Foi naquele quartinho. Nós não sabemos a dimensão, mas foi lá. E ela pôs o menino ali, chegou para o servo e falou, ó, avisa o meu marido para mandar um jumento aqui agora. O jumento veio, o marido veio, e o marido falou assim, mulher, não é lua nova, não tem festividade nenhuma, por que você vai procurar o profeta hoje e agora? Ela falou, é agora, esquece, eu vou lá. E não falou nada que o menino tinha morrido. Ela está indo com o jumento, foi lá, o Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu, olhando de longe, viu a mulher vindo, disse para Geazi, Geazi, vai ao encontro dela, da sunamita, que o filho, pergunta sobre o filho e sobre o marido dela, como é que está, passa bem. Geazi encontra com ela no caminho, como é que está teu marido e teu filho? Tudo bem, certinho. Mas a Bíblia fala também o que aconteceu, lembra? Quando ela entra no lugar que o Eliseu estava, lá na casa dele lá, a Bíblia diz que ela se lançou aos pés de Eliseu. E olha o que ela faz. Versículo 17. Bom, deu a luz e tal, fez lá a coisa. É o 27. Chegando ela, o homem de Deus, ao monte, apegou-se-lhe aos pés, Geazi chegou para retirar, mas o homem de Deus disse, deixa, sua alma está em amargura e o Senhor o encobriu de mim, e nada me revelou. E disse ela, pedi eu ao Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Eu não te falei, Eliseu, para você não mentir para mim? O que vocês acham que é mais difícil? Não ter filhos ou ter e eles morrerem? O que vocês acham mais complicado? Foi o que ela falou. Eu preferia, para fazer isso comigo, eu disse naquele dia para você não fazer, não me enganar. Por que você me enganou, Eliseu? Por quê? E agora, vou enterrar meu filho. Agora presta atenção, irmãos, coisa tremenda. Ela tinha que tomar uma decisão. Aceitar a morte, não fazer mais nada, morreu, acabou. O que ela tomou? Qual foi a decisão que ela tomou? Ela foi para frente, ela caminhou. Você vê que Geazi ia tirá-la, para não incomodar Eliseu. Eliseu falou, opa, peraí, o Senhor não me revelou, mas eu sei que ela está com amargura de coração. Alguma coisa está afligindo, Deus não revelou para mim. Deixa ela vir e ela vai contar a história. Quero só fazer adendos aqui para vocês ir pegando. Não julgue ninguém sem antes saber a história de vida. É muito fácil você olhar um momento na vida de uma pessoa, uma época da vida dela,
e julgar e apontar o dedo. E a pessoa é assim, é assada, sem saber a história. Aprendam, temos que aprender todos nós com isso. Cuidado para não julgar ninguém por um momento da vida dele. Ele está passando aquele momento. Eu estava na escola, no seminário, e tinha um rapaz no seminário mais velho que eu. Eu era um dos mais novos na altura, e ninguém gostava do rapaz. Ele era estranho, esquisito. Esse menino lá no seminário, aqui em São Paulo, da Assembleia de Deus, fiz seminário da Assembleia de Deus, em 77, um tempinho atrás, uns anitos aí, pequenos. E aí, a classe não convivia bem com o rapaz. O professor de psicologia nosso, no ano que começou, ele falou: cada 10 minutos eu vou dar oportunidade para, na lista alfabética, né, da chamada, 10 minutos para vocês falarem um resumo da vida de vocês, então onde vocês nasceram, o que está, papapá. Ok, minha letra B, então vocês imaginam, né? Fui um dos primeiros. Ele era Sebastião, foi um dos últimos da classe. Ok, todo mundo foi falando. Quando chegou a vez do Sebastião, eu nunca mais esqueci dessa cena. Quando ele foi para frente, 10 minutos para falar, a classe quase toda chorando. Por que ele era daquele jeito? Toda a classe quase foi abraçá-lo, amá-lo. Por quê? Via ele na classe, estranho, sem saber a história. Quem sabe aqui, pessoas entram aqui dentro, vocês não sabem a história. Eles são assim, esquisitos. Reagem de forma, às vezes, meio truculenta. É a história, meus irmãos. A gente tem que saber a história. Sabe o que Eliseu ensina para mim? Ouvir. Ouça pessoas. Ouça o choro, o clamor do coração das pessoas, para você poder avaliar. A Bíblia diz que Eliseu não teve revelação. Deus não mostrou como mostrava tudo. Então ele teve que ouvir. Quando Deus não revela, tem que ouvir. Quando o Espírito não dá discernimento, tem que ouvir. Ouça a história, aprenda a ouvir histórias, para não julgar equivocadamente. E aí aconteceu. Olha o que acontece. Eliseu olha para o Geazi e diz: Geazi, pega meu bordão, vai até a casa, entra lá no quarto, toca no menino. Geazi foi na frente, correu, tocou nada, voltou para trás, encontrou Eliseu e a mulher no caminho, porque ela disse o seguinte: eu não saio daqui se você não for comigo. Eu não saio da tua casa enquanto você não for comigo lá. Essa encrenca é tua. Né? Eu falei para você não me mentir. Como é que você faz uma coisa dessa comigo? Aí Eliseu foi lá, Geazi chegou no caminho e falou: Eliseu, o menino está morto. Eu pus a vara como você falou e nada de vida. Eliseu vai, entra no quartinho, lembra o que ele fez? Boca com boca, olho com olho, mão com mão. E a Bíblia diz uma coisa, é uma sutileza que a Bíblia fala. E o corpo, veja aí o texto, e o corpo do menino aqueceu. Tem aí na tua Bíblia? Está aí? Aqueceu. Ele não abriu os olhos, ele não ressuscitou, ele não levantou correndo, pulando, dando glória a Deus, não. Isso é um detalhe, olha, vamos pensar um pouquinho, aqueceu. Eliseu desceu, foi lá para baixo, a Bíblia diz que ele começou a andar de um lado para o outro, a gente não sabe o que ele fez, se calhar orando, foi de um lado para o outro, voltou, subiu de novo em cima do menino, boca com boca, olho com olho, mão com mão, e a Bíblia diz que o menino espirrou 7 vezes. 7 vezes. Pegou o menino, Geazi, diz para a mãe, está aqui o menino. Tremendo? Sim ou não? Poderoso milagre, poderoso milagre. Agora eu vou lá, vou pegar 2 coisas aqui agora. Aqueceu. Eu não vim aqui dizer que amanhã Deus vai resolver a tua vida e os milagres vão começar a acontecer. Eu estaria fazendo um desserviço ao Evangelho, se eu prometer isso para vocês.
Não, porque agora, sabe como é que é? Você semeou agora e tal. Não vou fazer isso. O que eu vou falar para você é o seguinte. Sabe onde nós aquecemos? Nós como cristãos, onde nós aquecemos? Onde a gente aquece? Vamos lá. Puxa aí para vocês. Onde aquece? Onde que a gente aquece? A gente está com problemas, está com dificuldade, as coisas parecem que aquele momento está difícil. Aonde a gente aquece? Aqui dentro. Aqui aquece. Aqui é olho no olho, boca com boca, mão com mão. Você pode não ter o teu problema resolvido amanhã, segunda-feira, mas aqui você aquece. Está cheio de pessoas achando que não vale mais a pena a igreja. Está cheio de problemas. Nós temos muitos desigrejados hoje, irmãos. Está acontecendo um fenômeno muito ruim para nós. Eu acompanho a igreja brasileira como acompanho a europeia. A europeia está um frio só. A Europa, que era grande berço de avivamentos, e hoje precisa ser avivada. Está secularizada. Enfim, tudo que está acontecendo lá, acontece tudo lá. Frieza espiritual, apostasia espiritual. Então veja bem, aqui é que nós aquecemos, na igreja. Não abandone as vossas congregações. A palavra de Deus, Paulo recomenda isso. Não deixem a congregação. Tem muita gente, agora por causa do vídeo, amém pelo vídeo. Você que me ouve, glória a Deus. Eu sei que aí, um cafezinho, né, sofazinho quente e tal, é bom. Mas não substitui nunca o corpo, a igreja, o estar junto. Retorne. Aqui você vai aquecer. Aqui você vai olhar para o pastor Zé Roberto e vai ter consolo para os pastores e líderes aqui. Ter consolo, eles ouvem vocês. Há outros líderes que Deus tem levantado nessa comunidade para ajudar, para ouvir, para abraçar, para encorajar, para estar junto. Então pode ser que não mude nada semana que vem, mas pelo menos hoje você é aquecido. Tem gente que está morto às vezes espiritualmente, já não sente mais a presença, já não está nem aí com mais nada, mas quando ele vem aqui, a brasinha volta, minar dentro do coração dele. Opa, aqui eu me alimento, aqui meus irmãos me amam, aqui os irmãos não me julgam. Então, pare para pensar, aqui você aquece. Pode o milagre nem acontecer lá na frente, mas aqui começa a ressurgir esperança, brota fé. Você sai daqui para a semana, opa, tem mais uma semana, estou encorajado. A palavra foi assim, o louvor foi assim. Que adoração, Paulo, não é? Que coisa que leva a gente para Deus. Tem que pegar cada minuto que a gente está aqui. Então, aí, temos isso, do aquecer, e depois do espirro. Não é verdade? Espirrou 7 vezes. O que é o espirro? É algo voluntário ou involuntário? É involuntário, meus irmãos. É só Deus. É só Deus que brota algo dentro de nós. Então você está aqui para aquecer. Tem gente que pode já estar quase mortinho espiritualmente, muito fraquinho. E aqui nesta manhã, nesses dias de culto, um culto, pode fazer você espirrar 7 vezes. Vida, renasci. Oh, quero Deus. Olha quanto tempo eu estou perdendo, afastado das coisas do Senhor. Olha o que está acontecendo, olha como eu estou fraco. Reconhecer suas limitações e chegar aqui e falar: Deus, compaixão de mim. Eu quero a Ti, acima de tudo, acima de qualquer coisa, eu quero o Senhor. Eu quero sentir a Tua voz, Tua presença, Tua graça, Tua misericórdia. Eu quero ter. Amém, irmãos? O filho ressuscitou. Ela teve o filho de volta. Que história linda. Amém? Pode dar um amém? Glória a Deus. A história não acabou. Você sabia que a história não acabou? Pega o capítulo 8. Mais uma hora, acho que está tudo certo. Olha o capítulo 8. Ora, Eliseu havia dito à mulher cujo filho, verso 1, ele restaurara a vida.
levanta-te, vai, tu e tua família, e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi para sua família e habitou na terra dos filisteus durante 7 anos. O que Eliseu falou para ela? Capítulo 8, a história não acabou. O menino está vivo. O Eliseu chegou para ela e disse assim, Deus me mostrou que a terra de Israel vai passar 7 anos de fome. Pega a tua família e vai para onde você puder, porque senão vocês vão morrer aqui. Lembra do quartinho que ela fez? Sim. Já está tendo desdobramento ou não? Então, olha só, são detalhes, irmãos. Ela foi para a terra dos filisteus, cuidou da família dela, não morreu de fome, porque se ficasse ali poderia morrer, e passados 7 anos, ela bate na casa do rei. Ela entra nos aposentos do rei. Olha lá o que ela faz. Verso 3. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei que lhe devolvesse a sua casa e as suas terras. Ora, o rei falava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contando ele ao rei, como Eliseu restaurar a vida a um morto, a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, chamou ao rei e lhe devolvesse a sua terra e sua casa e suas terras, dizendo, Geazi, rei, meu senhor, esta é a mulher, este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Ok? Vamos lá, vamos brincar aqui, vamos passear aqui. Ela entra, por coincidência, quem que estava lá na audiência do rei? Geazi. Geazi, o rei pergunta para ele, Geazi, conte-me os feitos de Eliseu, que era um profeta conhecido, me conte. Ele falou assim, se ele falasse que tinha nascido um filho de uma mulher que não podia ter filhos, era uma grande coisa? Era uma grande coisa, mas não era isso. Rei, você tem que ver. Olha que coisa tremenda. A mulher não tinha filho, o profeta falou que 1 ano ia ter, ela teve o filho, o menino cresceu, morreu, foi até nós. Eu até tenho vergonha, porque eu quis tirá-la da presença do Eliseu, para ela não receber a bênção. Até vergonha, eu como homem de Deus, queria impedir que ela fizesse aquilo. E ele então foi na casa dela, subiu, contou a história. Quando ele está contando a história, a mulher entra na sala de audiência. Eu quero a minha casa e as minhas terras. Na cara do rei. O Geazi olhou e falou assim, estou acabando de falar. É esta. Olha o filho que ele ressuscitou. Que coisa. Não é coincidência, muita coincidência? O que vocês acham? Eu fico impressionado com coisas, irmãos. Como é que o plano de Deus está tão... Um quartinho, uma caminha, semeada, sem interesse. Um filho nasce, morre, ressuscita. Uma fome que ia matar, o profeta fala, ela vai, salva a vida da família dela, a descendência dela. Ela volta, o que aconteceu? Olha o texto, aí termina a história. Olha o que acontece. Versículo 6. O rei perguntou à mulher, e ela lhe contou a história. Então o rei lhe designou... versículo 5, né? 6. O rei perguntou à mulher e ela lhe contou a história. O que ela fez? Contou a história. Porque o rei perguntou para ela, isso é verdade? O que o Geazi está falando é verdade? Aconteceu essa história? Ela confirmou. Não, foi assim mesmo. O rei perguntando à mulher e ela lhe contou a história. Então o rei lhe designou um oficial dizendo,
faze restituir-lhe tudo que era seu e todas as rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora. Pode? É verdade? É. Aconteceu. Então, restitui casa, restitui a terra e a renda da terra. Desde o dia que ela partiu aqui até agora, restitui tudo para ela. Os irmãos estão a perceber como é que funciona? Então eu quero terminar com um pensamento com vocês, para vocês encaixar. O pior momento dela qual foi? Pior cena da vida dela qual foi? Ter nascido o filho? Em parte foi. Só que a crise maior foi quando ela morre o menino. E o profeta restaura o menino, traz a vida. Esse foi o... Então o que eu quero mostrar para vocês aqui? Deus pode pegar, se você continuar na caminhada crendo, Deus pode pegar o pior momento da sua vida, que você gostaria de esquecer, nunca ter lembrado. E Deus, daquela crise, Ele pode transformar uma coisa poderosa para você. Vocês estão entendendo? Nesta manhã, você tem que sair daqui com um pensamento. Este momento que eu estou vivendo, que eu vivi, não é a história toda da minha vida. Deus não acabou ainda de escrever a história. Deus não acabou de escrever a história. Nem a minha, nem a sua, porque eu estou vivo. Se amanhã eu partir, mês que vem partir, o ano que vem, a história se fecha. Vão contar a história do Brasil. Desde o descobrimento. Então, a crise que você acha que nem quer lembrar mais, que aquilo dói o seu coração, Deus vai tirar aí uma história linda. Sabe para quê? Para glorificar o nome dEle e ser uma inspiração para muita gente que está passando até pior. Eu tenho encontrado com gente. Todo mundo tem problema? Tem ou não tem? Vocês têm problema? Eu tenho uns pequenininhos assim, significantes. Quando eu encontrei alguns irmãos aqui no Brasil, e o que eles estão passando, eu falei assim, eu acho que eu não tenho problema não. Eu acho que eu não tenho problema não. E não é um, nem dois, nem três, são líderes, são pastores, que estão gemendo, que estão sofrendo coisas terríveis na família, na igreja. E eu saí, chorei, eu tive que chorar. Muitas vezes eu saio do Brasil chorando. Acho que eu já falei isso para vocês. Porque é tanta coisa acontecendo aqui, que a minha alma, quando eu entro no avião, quase todas as vezes, acho que foi uma vez que eu não fiz isso, eu entro no avião e começo a chorar. Porque eu ouço muita história, irmãos. Eu venho aqui, muitos pastores conversam comigo. Abrem o coração, Brasil. Não sei como é que eu estou vivo. Não sei como é que eu estou vivendo. Esse cara não tem coragem de falar para os outros. Fala para mim que sou de fora, que não vou contar para ninguém. E eu choro. Falo, Deus, tem misericórdia da igreja brasileira. Irmão, nós vamos entrar num período complicadíssimo nesse ano. Vai decidir tudo. Você pode não quero falar de política, que não é minha... Eu entrei aqui e não vou falar de política. Mas eu sei o que está acontecendo. Eu estou de fora e estou vendo. Estou vendo, se calhar melhor que muitos de vocês aqui. E Deus precisa salvar nossa nação. O que vem? Os projetos, que não é só do Brasil, é do mundo, em relação ao Brasil. Então, para mim, eu lembro da segunda... pastor, é até 15, né? Tenho 5 minutos. Tá? Tudo bem? Vocês me perdoam? Perdão. Né, Bigodinho? Perdão. Não. Perdoa o seu irmão. Paulinho, perdoa o seu irmão, Paulinho. Eu demoro 3 anos para vir, cara. Que eu ficar 5 minutos, não tem problema. Vocês toleram, vocês perdoam. Não é? Como é que pode nós estarmos passando essa situação no Brasil? Me lembra da Segunda Guerra?
quando uma parte da igreja, a Alemanha, teve o grande avivamento da Reforma, de 1417, 31 de outubro. Lutero faz a Reforma protestante, atinge toda uma região da Europa oriental. Na Alemanha, na Europa ocidental, houve a contra-reforma com o movimento jesuíta, para impedir o alcance da Reforma protestante. Por isso que é a diferença lá, Portugal, Espanha, Itália, França, bloco, porque houve a contra-reforma, não deixaram a reforma passar. Mas vamos falar da Alemanha, avivamento. Depois tivemos na Inglaterra o John Wesley. E de repente aparece uma guerra mundial, depois aparece uma segunda guerra mundial, no celeiro dos grandes avivamentos. O que aconteceu? Eu vou explicar resumidamente. Sabe o que aconteceu? Uma parte da igreja alemã, preciso usar isso aqui, né? Preciso usar, né? Senão não aparece. Uma parte da igreja alemã, eu lavo as mãos. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Política não é com a gente. Não quero me meter nada aqui, quem é quem, eu não estou aí para isso. Só estou querendo que, a experiência da Alemanha. Uma boa parte lavou as mãos. A igreja está aqui para pregar o evangelho. Ok. Não tomaram partido nem de um lado nem do outro. Uma parte da igreja apoiou o nazismo. E a outra foi contra. Depois o que deu, sobrou para todos. Para os que lavaram as mãos, para os que fizeram assim ou que fizeram assado. Pagou a fatura todo mundo. Por causa da omissão. Por causa da omissão. E é o que vai acontecer aqui. Eu espero que não aconteça. Uma parte da igreja vai se posicionar, uma vai para um lado, outra vai para o outro, porque já está assim aqui, já estamos divididos. Não sei se já perceberam. Vou contar um negócio para vocês. Sabe por que é fácil dividir e há uma intenção de dividir? Para que o povo enfraqueça. Para que o povo não tenha voz. Todo mundo puxando para um lado, famílias divididas. Não vai chegar lá. Quebra tudo. Ou o povo se une e toma uma decisão. Perdoe-me, o nulo não vai resolver o problema, hein? O nulo não resolve. Só vai complicar mais. Porque nós temos a chance de ou vai ou racha. Porque a fatura vai vir para todos nós. Presta atenção. Não estou aqui defendendo. Vocês têm aí a visão de vocês, a maneira de pensar. Mas eu pego a Alemanha e vejo o que eles passaram. A destruição, as mortes e tudo que o mundo passou por causa disso. Se a igreja no Brasil ser uma, vocês lembram daquele texto? Se vocês se unirem, tudo que vocês ligarem aqui na terra, será ligado aonde? Você acha que Deus estava brincando? Será que Jesus está brincando com esse negócio? Se vocês ligarem aqui, o comando é daqui. Deus não vota, presta atenção, Deus não vai votar. Quem vai votar somos nós. E vamos ter a chance de dizer o que nós queremos para a nação. Aleluia? Então vou voltar para lá. Se a tua história de vida está complicada, o teu momento é caótico, lembre-se que a tua história não acabou. Você tem que viver, você tem que andar para frente, não pare. É igual uma escada rolante, tá? Lembra da escada rolante? Todo mundo anda de escada rolante? A gente põe o pé ali, e vai até o fim, né, Paulão? E se você parar no fim da escada, o que acontece? Atropelar, vão te atropelar. Não pare na estrada da sua vida. Por mais complicado que seja, não pare. Devagar, mas continue. Crendo em Deus. Deus, eu semeei, eu fiz, não sei o que vai ser. Eis-me aqui. Não pare de semear. Não pare de continuar acreditando em Deus. Não deixe o materialismo, nem as vozes que estão por aí, dizendo que Deus não existe, ou que a coisa acabou. Não. A tua vida continua. E Ele ainda não terminou a história para você. Você está aqui, é porque Deus ainda continua trabalhando na sua vida. Amém? Vamos fechar os olhos. Pastor Zé Roberto, se calhar até passar para si, você orar e... Oro? Amém? Fecha os olhos. Perdoe-me por fazer esses 5 minutinhos ou 3 minutos de uma coisa aqui, pronto.
Vocês já devem estar careca de saber. Espírito Santo, obrigado por esta manhã, rever meus irmãos. Estar neste dia, neste ano, aqui, junto com eles, com histórias de vida completamente diferentes umas das outras, vivendo realidades e momentos distintos, mas eu te peço em nome de Jesus, porque sei que a tua história não acabou e que o Senhor pode tirar da crise histórias lindas, como tirou dessa mulher. Ela ficou conhecida em todo lado por causa do problema maior que ela teve. Ela é uma referência para nós por causa de uma crise. Então, Senhor, há histórias de vida aqui nesta manhã. Que a crise que cada um está vivendo possa ser usado pelo Teu Espírito para levantar o Teu nome, honrar o Senhor, para que o mundo conheça que há Deus neste lugar, que o Espírito Santo faz, apesar de nós, coisas maiores e poderosas. Em nome de Jesus, todo laço do passarinheiro, toda ação maligna, toda peste perniciosa, toda enfermidade, toda ação maligna para destruir, para dividir, sai agora, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Caia por terra toda a estrutura mental, diabólica, manipuladora, e seja estabelecida a palavra de Deus nas nossas mentes e no nosso coração, para poder resistir no dia mau e louvar e continuar adorando ao Senhor. Peço-te em nome de Jesus, abençoa, fortalece, Senhor, o teu povo, para a glória e honra do Senhor. Amém. Bom prazer mais uma vez estar com vocês e poder dividir esses minutinhos aqui, essa palavra, tá bem? Espero que sirva e que possa ser uma bênção para a comunidade. Amém.